De volta conosco o sociólogo e analista político Ariel Calmon. Ele trabalha na consultoria BMJ, está conosco aqui toda semana e agora vai analisar aqui o cenário de duas capitais do sul do país. Vamos começar por Porto Alegre, Ariel. Ariel, Porto Alegre temos Sebastião Melo e Maria do Rosário, atual prefeito do MDB, Sebastião Melo, e Maria do Rosário, deputada federal. O que chamou a atenção é que por pouco ali Sebastião Melo não ganhou a eleição no primeiro turno, e mesmo com as enchentes, aquela tragédia das enchentes do início do ano, e com a comprovação ali de que a prefeitura e outros órgãos públicos também falharam aí na prevenção dessas enchentes, né? Por que Sebastião Melo é tão favorito nessa disputa em Porto Alegre, Ariel? Bom, Afonso, prazer estar de volta. Primeiro, o fato de que ele é o prefeito incumbente. Então, o prefeito que está no exercício de seu mandato, naturalmente, tem mais vantagens ante os seus concorrentes, porque ele tem o domínio da máquina pública e, portanto, a possibilidade de exaltar os seus feitos no mandato e usar isso de uma maneira favorável na sua campanha. E foi exatamente isso que Sebastião Melo fez. Ele usou muito do que já tinha sido realizado em obras de infraestrutura em Porto Alegre antes da enchente, em maio deste ano, e atribuiu a enchente como um todo e as consequências dessa catástrofe climática ao meio ambiente e se isentou, de alguma forma, das responsabilidades sobre isso. Ao mesmo tempo, essa estratégia de Sebastião Melo está associada a uma alta rejeição de sua oponente Maria do Rosário. Então ele conseguiu com facilidade, aliado ao bom resultado no primeiro turno, integrar esse discurso de que havia sido feito bastante pelo município ao longo dos anos de mandato e que as enchentes foram um evento climático alheio ao que ele poderia, de alguma forma, ter feito diferente. Perfeito. Agora vamos falar então sobre Curitiba, Ariel. Curitiba nós temos ali a centro-direita contra a extrema-direita, ou é direita contra a direita. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor ali também. Só para Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito, ele é do PSD, e também Cristina Grêmio, que é do PMB, mas tem apoio ali muito forte do Bolsonaro e de todos os aliados de Bolsonaro, né? O que a gente tem em Curitiba hoje, Ariel? Qual que é esse cenário, por favor? Pois é, apesar desse cenário colocar dois nomes mais à direita, Eduardo Pimentel, PSD, e Cristina Grêmio do PMB, o eleitorado de Curitiba busca um nome de centro. E isso vai fazer, provavelmente, com que o número de abstenção seja muito alto neste domingo. O Eduardo Pimentel ele é do PSD, é o mesmo partido de Gilberto Kassab, que está com Lula, mas que também está com o governador Tarcísio em São Paulo, que está com Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então, a gente consegue ver que o PSD tem essa característica de migrar ideologicamente conforme a localidade, e isso dá uma possibilidade de Eduardo Pimentel, e foi isso que ele fez durante o segundo turno, adequar o seu discurso. Agora, a outra candidata, Cristina, ela é de uma extrema-direita, e assim ela se identifica. Ela se associa muito, inclusive, a Pablo Marçal, em São Paulo. Então, isso fez com que o eleitorado dela ficasse muito consolidado nesse segundo turno. Ela cresceu muito pouco nas pesquisas, embora haja extinção dos outros candidatos, justamente porque ela não moderou o discurso. Eduardo Pimentel, embora tenha moderado, e naturalmente um candidato mais moderado, não conseguiu incorporar por completo os eleitores descrentes da política curitibana e também os eleitores mais à esquerda, que ficaram sem candidato nesse pleito agora em segundo turno. O que deve pesar contra a Cristina ali é aquela fala, aquela proposta dela ali de colocar um valor mais alto no preço da passagem de ônibus para quem mora mais distante do centro de Curitiba, né? Pelo que eu conversei com algumas pessoas ali, isso aí deve ter um peso negativo para ela. Você acha que é nessa linha também, Ariel? Com certeza é algo que foi usado por Eduardo Pimentel e que vai ser ponderado pelo eleitor nesse domingo de voto, mas o que eu chamo a atenção é que esse eleitor da Cristina está muito consolidado. Então, um ou outro pode ter uma margem ali cinzenta no voto, mas essa característica não deve influenciar como um todo. As pesquisas mostram que ela oscilou
4 pontos percentuais ali entre uma ou outra, enquanto Eduardo Pimentel tem diferença de 10 pontos de uma pesquisa para outra, por exemplo. Então mostra como que essa volatilidade dos votos está muito mais concentrada em Pimentel, por essa indecisão do eleitor de confirmar ou não o nome, mas ela, por não ter moderado seu discurso e está muito mais fora desse mainstream do grupo mais de centro do eleitorado em Curitiba, deve acabar sendo derrotada nesse domingo.